E chegou o grande dia da final do Campeonato Carioca, segundo jogo hoje às 4 da tarde. Flamengo e Fluminense fazem a partida, Flamengo já com vantagem de 2-1. E a gente vai falar tudo sobre o jogo, as escalações, todos os detalhes que envolvem essa partida. Logo depois da vinheta tem também a questão do Pulgar, que nessa renovação dele até 2027... tem uma multa baixa demais que facilita a saída dele para outros times. Então, será que ele está querendo sair do Flamengo durante esse período? A gente vai falar sobre isso, vai falar os valores da multa dele já já. Tem também a questão do Alcaraz, que tem o risco de voltar para o Flamengo se não atingir as metas. Flamengo percebeu uma mudança aí de postura com o Everton, mudou de estratégia e aí o Everton rebateu. Eu vou explicar tudo o que está acontecendo nesse caso do Alcaraz já já. Tem Flamengo e Corinthians salvando a Globo nesse período do ano e também Flamengo dificultando a saída de Lohan pro Bragantino. Vou falar todos os detalhes que estão acontecendo aí, a treta com o staff do jogador e tudo o que envolve essa negociação, essas negociações do Lohan. Pega a visão, segue o Lucão e vamos falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar sobre tudo sobre o Mengão e é claro, começando sobre o Fla-Flu, final do Carioca, finalíssima, jogo da volta, Flamengo fez 2-1 no jogo da ida, lembrando que não tem vantagem do empate, mas o Flamengo tem a vantagem de um gol e pode usar muito isso a seu favor nesse jogo, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Flamengo que deve ter o retorno de Everton, Cebolinha, porém no banco. O Flamengo deve jogar com uma escalação bem parecida com a que jogou na primeira partida. Danilo deve ficar de fora também, ele que foi cortado da seleção brasileira, e o Alexandro também do Flamengo foi convocado no lugar dele, seleção que cortou outros lá, cortou também o Neymar e mais um lá, não esqueci quem foi o terceiro, não sei se foi o Ederson, o goleiro. Enfim, Danilo não deve jogar, Cebolinha deve voltar para o banco de reservas com Luiz Araújo e Plata ainda fazendo a dupla de ataque. Bruno Henrique continua fora. E agora, vamos falar aqui sobre a questão da torcida. Flamengo esgotou os ingressos para a parte destinada à torcida do Flamengo e a tendência é que tenhamos casa quase cheia, pelo menos se depender do lado do Flamengo. A torcida do Fluminense já não tá tão empenhada, tão otimista assim em encher o estádio nesse segundo jogo da final. E aí vamos ler aqui a prévia do Globoesporte.com para essa partida. Flamengo, Felipe Luiz, ainda sem Bruno Henrique e Danilo lesionados. Felipe Luiz deve repetir a escalação do primeiro jogo com Plata de falso 9 ao lado de Luiz Araújo no ataque. A novidade pode estar no banco de reservas. Cebolinha se recuperou de lesão na coxa direita e foi reintegrado ao elenco na última sexta-feira. Ele tem chances de ser relacionado e ficar como opção para o segundo tempo. Provável escalação do Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Plata. Tendência, então, de repetir a escalação do primeiro jogo. Então, Flamengo com essa possibilidade e aí com tempo para analisar quais foram as vertentes do jogo passado. Fluminense que em alguns momentos tentou pressionar lá em cima, em outros momentos o Flamengo é que tocou a bola lá para trás para trazer a marcação do Fluminense para frente e aí tentar sair no contra-ataque com passes bem incisivos, inclusive um passe do Pulgar que gerou aquela jogada do chute do Arrascaeta, que o Fábio fez um milagre, que a bola desviou. Foi exatamente isso. O Flamengo foi por querer com a bola lá para trás para atrair a marcação do Fluminense, fazer com que o time saísse lá de trás e aí o Flamengo dá o bote e começa um ataque perigoso. Então, em alguns momentos o Flamengo fez isso, mas nesse ataque ficou bem claro. Se você puder voltar lá na internet, tem bastante vídeo falando sobre isso. O Flamengo atraiu para atacar, para justamente gerar esses espaços lá atrás. Então, Flamengo tem essa possibilidade, teve essa semana para analisar o que aconteceu na quarta-feira, quinta e sexta-feira e sábado com treinos. Claro que na quinta-feira um treino mais regenerativo, mas
com possibilidades de estudo do Felipe Luiz sentar, conversar com os jogadores sobre tudo que aconteceu. Então, a tendência de um Flamengo sabendo melhor que Fluminense é esse, o que o Fluminense pode tentar. E aí, é claro que o mesmo se aplica ao lado do Fluminense, mas o Flamengo tem Felipe Luiz, tem jogadores muito inteligentes e tecnicamente habilitados a fazer essas mudanças táticas. O Fluminense já, principalmente pela ausência do Ganso, não tem tanto aquele cara cerebral para fazer essas mudanças táticas. Enfim, vamos ver o que vai dar às 4 horas da tarde, final do Campeonato Carioca. Tem aqui a escalação provável do Fluminense, a prévia também. Fluminense com uma baixa importante para a partida. Gabriel Fuentes, o lateral esquerdo, bom jogador inclusive, hein? Teve uma lesão muscular no grupo anterior da coxa esquerda detectada após ser submetido a exames de imagem, estará fora da partida. Sem Freitas, que está suspenso, ele que foi expulso lá, foi tirar satisfação no fim do jogo. A tendência é que René seja o titular na lateral esquerda. O time também tem dúvidas no meio e no ataque. Otávio disputa a posição com Hércules, enquanto Keno e Riquelme disputam posição com Serna. Os três se revezaram no time titular no último sábado. Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio, René, Otávio, Martinelli e Arias, Serna, Keno ou Lima, uma das 3 opções, Canóbio e Cano fechando aí o ataque do Fluminense. Árbitro para a partida é Bruno Arleu de Araújo, que dentro das possibilidades é o árbitro da Federação Carioca, que é o mais bem cotado, mas a gente sabe que é nivelado por baixo, tudo pode acontecer. Assistente 1, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia. Assistente 2, Daniel de Oliveira Alves Pereira. E o VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga. E é isso. Vamos aguardar para ver essa questão da arbitragem aí, que tá dando muito o que falar. E vamos ver. Tem aqui uma análise, uma previsão / análise tática de uma inteligência artificial para esse jogo, e que eu concordo muito, tá? Não é só porque ele prevê o Flamengo como campeão, não. Mas o porquê. Eu vou ler aqui para vocês, depois eu quero ver nos comentários se vocês concordam. Lembrando também que eu não falei ainda nesse vídeo, para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, comentar o que você acha dos assuntos que a gente está falando, compartilhar com os amigos, com a família, também me seguir nas outras redes, no @LucãoVital, no Instagram e no Twitter, @LucãoVital no TikTok e no Kawaii. Conto com vocês me dando esse suporte aí, esse apoio, essa moral em todas as redes, e aqui também com o like, com você se inscrevendo e ativando o sininho, lembrando que é tudo de graça. Vamos lá. Previsão da inteligência artificial para Flamengo e Fluminense. Flamengo chega para a decisão embalado por uma sequência de vitórias e com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 2-1. Além disso, Felipe Luiz conta com o retorno de Bruno Henrique, o que fortalece ainda mais o setor ofensivo. Já o Fluminense precisa de um desempenho impecável para reverter o placar e ainda terá um desfalque com a ausência de Freitas, expulso no primeiro duelo. Levando em conta a consistência do Flamengo, a vantagem conquistada e o desfalque do Fluminense, a tendência de um jogo equilibrado, mas com o rubro-negro sabendo administrar o resultado e aproveitando os espaços deixados pelo adversário. A final do Campeonato Carioca de 2025 tem um favorito claro e o título ficará com o Flamengo. Previsão da IA. Isso eu vi aqui no Gavia News, um portal bem legal do Flamengo, e faz muito sentido. Não só pelas circunstâncias, mas pela forma que o Flamengo tem jogado, atraindo o adversário, principalmente o Fluminense, que se não for assim ele vai ficar lá atrás, retrancado. O Fluminense às vezes tem alguns momentos de marcação-pressão, mas o Flamengo força o Fluminense a marcar pressão para justamente abrir esses espaços lá na frente, poder sair com velocidade e aproveitar a qualidade que o Flamengo tem nos jogadores de meio campo e de defesa. Léo Ortiz, Léo Pereira tem muito bons passes, então o Flamengo tem toda essa possibilidade aí de furar essa retranca do Fluminense e tem feito isso de forma muito legal com essa estratégia aí de atrair os jogadores por lá. Então, concordo, o Flamengo é favorito e tem tudo para ser campeão e sem sustos. Mas é claro,
clássico é clássico e a gente vai ver na hora no que vai dar. Lembrando que a taça do Campeonato Carioca será em homenagem ao Zico, o nosso ídolo, que irá entregar a taça ao vencedor. Então, claro, vale ainda mais o Flamengo conquistar esse título para coroar ainda mais essa conquista. E agora, passando agora do assunto Campeonato Carioca, final, para outro assunto que tem dado uma polêmica, pouca gente sabia disso. Saiu a informação de que Eric Pulgar renovou com o Flamengo até o final de 2027. Beleza. Mas eu fui procurar e esse entrave que atrasou um pouquinho até o anúncio do Pulgar, que era sobre valor da multa rescisória, tá explicado agora, e o Flamengo acabou cedendo uma multa relativamente baixa. Tudo bem que o Pulgar tem 31 anos já, vai terminar o contrato aí com seus 33 para 34 anos, mas olha aqui, ó. Após concluir a renovação de Pulgar, veio à tona valor da multa rescisória do jogador. E os valores preocupam. O jogador de 31 anos renovou até 2027, adicionando mais 2 anos ao contrato atual. Porém, a informação é de que a multa rescisória do atleta, inclusive para clubes do exterior, é de 6 a 7 milhões de euros. Isso pode significar que o atleta vê com bons olhos uma saída durante o período do contrato. Pulgar, lembrando que não queria renovar no início do ano, finzinho de 24 para início de 25, por conta de calendário do Brasileirão. O que eu entendo com isso? Ele não deve ter visto uma perspectiva boa, uma boa transferência para ele naquele momento. No Flamengo também, com o elenco ficando mais reforçado, ele viu que talvez o calendário não fosse pesar tanto, que ele fosse ser poupado em alguns jogos, não fosse jogar o calendário inteiro. E aí foi no meio termo, olha, eu renovo, vocês também façam o possível para não me desgastar ao extremo fisicamente, mas eu quero uma multa rescisória baixa, porque se durante esse período chegar uma proposta de 7 milhões de euros para um time que me agrade durante o período, eu possa avaliar e possa sair independente da opinião do Flamengo, da vontade do Flamengo. Então, isso preocupa, porque Pulgar hoje é, para mim, um dos melhores volantes do futebol brasileiro, do Brasileirão. Eu sei que ele não é brasileiro, do Brasileirão. E 7 milhões não é nada se você for pensar em Arábia Saudita, for pensar em países das grandes ligas, Premier League, Campeonato Espanhol, Italiano, até o francês, não são valores absurdamente caros. Por exemplo, o Flamengo pagou aí por volta de 5 no Juninho. No Juninho, que não é aquele primor de técnica, não tá jogando tão bem. E foi até uma contratação considerada relativamente barata. Tem muito jogador que foi contratado aí por muito mais. De La Cruz foi o dobro disso. Então, tem esse perigo aí, essa iminente... iminente não, mas possibilidade de saída do Pulgar se chegar uma proposta de 7 milhões de euros. O Flamengo já não tem vontade, não vai ter possibilidade de dar opinião. Se chega a 7 milhões de euros, Pulgar aceita o salário, ele sai automaticamente do Flamengo. Não tem escolha o Mengão e é preocupante. Vamos mudar de novo de assunto aqui, vamos falar de Flamengo e Corinthians salvando a Globo. A Globo tem perdido recorrentemente na audiência pro Paulistão da Record. E aí ela tá revendo, claro, as suas escolhas. Ela que em determinado momento deixou muito de lado o futebol, priorizando outras coisas, como novela e etc. E agora ela tá vendo que quem tá salvando um dos poucos momentos de audiência superior com larga vantagem recentes foram jogos decisivos do Flamengo no Carioca, semifinal, final, até clássicos durante o período pré-semifinal do Carioca, mesmo durante a Taça Guanabara, e também
os mata-matas do Corinthians na pré-Libertadores. São os únicos momentos que tem dado uma vantagem para a Globo. Os outros momentos, por exemplo, Campeonato Paulista rolando na Record e novela na Globo. A novela tá tomando pancada. E aí isso pode indicar uma mudança aí na postura, inclusive nessa postura agora da Globo em ter dado uma injeção de grana para garantir 9 das 10 partidas por rodada do Brasileirão. Mas o fato é que depois vem falar porque que Corinthians e Flamengo ganham mais, Flamengo mais ainda, muito mais do que o Corinthians. Por que tem que ganhar mais? Porque é isso, sustenta. A televisão não tá pensando vou dar exatamente a mesma grana, mas se o Flamengo ameaça não acatar, não aceitar, a Globo perde todos os jogos do Flamengo em casa. E o Flamengo é que carrega muita coisa nas costas. Lá ele. Mas é muito mais torcida. Muito mais torcida. Então não tem nem o que pensar. Prova disso é essa nota aí que saiu sobre Flamengo e Corinthians carregando nas costas a audiência da Globo nas datas recentes. Vamos falar agora de Flamengo dando uma emperrada aí, dificultando a saída de Lohan pro Red Bull Bragantino. Lohan, que estava com quase tudo certo para ir pro CSKA da Rússia, já tinha ido pro aeroporto, o Flamengo tinha aceitado a proposta de 8 milhões de euros. Ele, no aeroporto, o staff do jogador começou a colocar empecilho de documentação, disso, daquilo, e não liberou. O Flamengo já estava achando que estava tudo certo, voltou com o jogador, integrou de novo ao Sub-20 e começou a procurar destinos. Achou um destino em Portugal, o staff do jogador barrou, falou que não queria. Achou o Fortaleza, chegou num consenso de valores, de tudo mais. O staff barrou, falou que não era o destino que eles gostariam. Tudo isso porque depois do Flamengo se acertar com todos esses times, tanto CSKA, Fortaleza e o time de Portugal, que eu esqueci agora qual é, o staff já estava se acertando com o Bragantino Red Bull desde o momento do CSKA. Esperou tudo finalizar, fez as negociações melarem, para depois vir para o Flamengo trazer, olha, a gente quer que ele vá para o Red Bull. Abriu essa janela agora no dia 10 para dia 11 e eles reforçaram essa posição. E aí agora é a vez do Flamengo dizer que não. O Flamengo diz, olha, ele tem contrato com o Flamengo, não são vocês que decidem para onde ele vai, vocês já prejudicaram alguns negócios do Flamengo e pro Red Bull Bragantino ele não vai. Nós estamos procurando outras possibilidades e quando nós entendermos que é um negócio que vale a pena para o Flamengo, aí sim nós vamos dar a informação para você negociar a parte que te cabe. Então, nesse momento, o Flamengo está numa guerrinha com o staff do Lohan e não vai liberá-lo para o Red Bull Bragantino. Por conta desses imbrólios aí, por várias tentativas de melar, né, os negócios que conseguiram o staff do jogador. Então, a tendência é que ele não vá para o Bragantino Red Bull, a não ser que mude alguma coisa bem relevante nas conversas, que eles voltem atrás, peçam desculpa, né, ou mudem alguma coisa nessa negociação. O Lohan deve ter algum outro destino e o Flamengo continua procurando outro clube pro meia. E agora vamos falar aqui de Alcaraz, que o Flamengo nessa semana, foi até um comentário do Mauro César, percebeu que o Everton poderia estar enrolando para colocar o Alcaraz de titular, para completar as 6 partidas como titular que fazem ativar esse gatilho da compra obrigatória por 18 milhões de libras. O Alcaraz só tinha até agora 2 partidas, restando 10. No sábado fez a terceira, então agora o Alcaraz precisa de mais 3 partidas entre as 9 que faltam para a temporada. Mas isso aconteceu muito provavelmente porque durante a semana o Flamengo mudou de postura. O Flamengo, percebendo que o Everton poderia estar dando essa enrolada para poder negociar
esse valor depois do fim do empréstimo, o Flamengo fez o quê? Sabedor de que tem outros times da Premier League interessados, abriu conversas com esses outros times. E aí, nem tanto no interesse de vendê-lo para os outros times, mas de deixar um sinal de alerta lá no Everton, para o Everton fazer valer essa opção deles de comprar o Alcaraz. Então o Flamengo, gerando essa ameaça para o Everton já se mexeu, já voltou a colocar o Alcaraz de titular por lá. Por quê? O Alcaraz tem sido um dos principais jogadores do time e não vira titular absoluto. E aí por isso é que gerou essa suspeita aí dele estarem enrolando por querer para tentar baixar o valor de compra final. Mas aí o Flamengo mudou a estratégia, começou a dar indícios de conversas com outros clubes para o Everton se mexer, como se mexeu, e já colocou o jogador de titular nesse sábado. Faltam 3 jogos entre 9 faltantes na temporada. A tendência é que ele faça esses 3 jogos e seja comprado pelo Everton por 18 milhões de libras, algo em torno aí de 20 milhões de euros. Beleza? Por hoje era isso. Lembrando a vocês para se inscrever aqui no canal, para ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com a família, comentar o que você acha. Quero ver seu palpite aqui pro Fla-Flu hoje, suas observações sobre esses outros assuntos que a gente comentou aqui também, essa questão do Lohan, essa questão aí do Flamengo e Corinthians segurando a Globo nas costas e ainda assim a Globo não dando a atenção devida pro futebol, muitas vezes não passando jogos no meio de semana. Tá mudando já, depois dessa recente aí, essas recentes pancadas que ele tá tomando da Record, tá dando uma mudada. Eu quero ouvir de vocês o que vocês acham sobre isso também. Quero que vocês falem principalmente desse caso do Pulgar. Esse sim é o que talvez mais me preocupe, com essa multa baixa dele para sair para outros clubes. E, é claro, como eu já falei agora, principalmente jogo de hoje, Fla-Flu, decisão do Campeonato Carioca. Muita gente Carioca não tem valor, mas só fala isso depois que é eliminado. Carioca tem o seu valor. Para mim tinha que mudar muita coisa, tinha que encurtar, tinha que fazer os grandes jogarem por um período menor, para não prejudicar tanto assim o calendário, mas tem o seu valor e Flamengo e Fluminense devem fazer um belo jogo hoje. Vamos torcer muito pro Mengão amassar o Fluminense, jogando com inteligência, como a gente previu aqui. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.